Olá pessoal, tudo bem? Pastor Darley Frois, mais uma vez trazendo a vocês uma poderosíssima palavra. E eu sei que há muitos temas importantes, inclusive aqui nas nossas plataformas. Em todas elas, nós temos diversos temas de mensagens, todas com o propósito de abençoar você e a sua família. Porém, em nenhum momento nós deixamos de anunciar a volta do Senhor Jesus. Por que é tão necessário falarmos sobre a volta do Senhor Jesus? Porque é a nossa grande vitória. Enquanto nós, os que cremos, estivermos aqui, nós vamos anunciar a Jesus para as pessoas, dizendo que Ele é o Salvador do mundo, aquele que por Deus foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos, e que é somente nele e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu e entre nós os homens, nenhum outro nome foi dado pelo qual devemos ser salvos. Então, imagine isto como um grande produtor. Ele planta na terra a sua semente, mas chega a hora em que ele deve colher. Ele tem que colher. Jesus fez isso. Ele disse que quem semeia, semeia a palavra, e o campo é o mundo. Mas na consumação dos tempos, isto é, vai chegar a hora em que o Senhor Jesus enviará os seus anjos em todas as extremidades da terra para recolher todos os seus servos. Os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Os seus corpos mortais serão revestidos da imortalidade, e os seus corpos corruptíveis serão revestidos da incorruptibilidade. Então, até que Cristo volte, nosso objetivo é anunciar a palavra. E uma das mensagens que não pode ser esquecida é esta, a respeito da volta de Jesus. Então, o que diz a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e os versos 6 a seguir. Então, os que estavam com o Senhor Jesus, que se haviam reunido com eles, perguntaram: é por esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Mas o Senhor Jesus disse: não cabe a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então me sereis testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Olha o que diz as Escrituras. E vendo eles a Jesus, após ter dito essas palavras, versículo 9 de Atos capítulo 1, Jesus foi elevado às alturas, uma nuvem o encobriu e os apóstolos não o viram mais. Lembrando que são mais de 500 pessoas que estão aqui vendo a Jesus subir. E eles agora eram testemunhas de que ele foi recebido nos céus. Estando eles olhando para os céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos de Deus, vestidos com roupas resplandecentes, se puseram diante deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para esse Jesus como se ele estivesse indo embora e nunca mais fosse voltar? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir. Naquele momento os apóstolos se consolaram, voltaram para Jerusalém para receber as instruções do Senhor Jesus a respeito de tudo aquilo que eles haviam de fazer. Então, a verdade
é que Jesus em breve voltará. Agora, que sinais o Senhor Jesus deixou como alerta para que nós estivéssemos prontos, apercebidos, olhando para cima, atentos, porque a qualquer momento ele vai voltar. A primeira coisa que nós temos que entender a respeito deste assunto é que o dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus. Esse é um mistério entre tantos que está na Bíblia que Deus reservou. Ninguém sabe o dia e nem a hora que Cristo vai voltar, mas há sinais que predizem que ele está chegando. Há sinais que nos alertam que ele está vindo. Se nós lermos Mateus capítulo 24, do versículo 30 a seguir, Jesus fala muito sobre o seu retorno. Sinais do seu retorno seria o aumento das guerras e de rumores de guerras. Uma outra coisa seria muita pestilência. E que pestilência seria essa? Doenças altamente infecciosas, como pandemias, por exemplo. Outra coisa, maremotos, o bramido dos mares, maremotos e mais maremotos, terremotos e mais terremotos. E outra coisa importantíssima, o esfriamento do amor. Aumentaria-se tanto a iniquidade que o amor de muita gente iria esfriar. Outra coisa importantíssima, que é sinal que dizem que Jesus está às portas, é escândalos. A quantidade de escândalos que tem surgido nos últimos 30 anos não tem limite. Muitos líderes escandalizando a obra de Deus é também o sinal de que o Senhor Jesus está voltando. Outro, a apostasia. O que é apostasia? É muitos que outrora seguiam a Jesus, andavam com ele, já não querem mais. Sabe, eu costumo sempre fazer uma analogia a respeito de como isto é. Imagine uma maratona, onde há uma multidão de pessoas correndo. E nessa maratona, muita gente começa afoito, vai correndo, mas no meio da estrada, muita gente desiste, muita gente volta, muita gente fica zangado com as regras, muita gente fica irado com o modo como as coisas aconteceram. Alguns dizem que outros estão trapaceando, alguns de fato estão trapaceando mesmo, e o final é que poucos chegam à linha de chegada. Mas o importante quanto a isto, seguir a Jesus, o Senhor disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27, a outra passagem onde o Senhor Jesus afirma, ele vai voltar. Em Lucas capítulo 21, versículo de número 27 a seguir, o Senhor novamente afirma sobre o seu retorno. Atos capítulo 1, versículo 11, que é o que nós lemos, os próprios anjos disseram que ele vai voltar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que a volta do Senhor será iminente, como ladrão, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, Jesus promete voltar rápido. Porque para Deus o tempo é diferente, não é a mesma coisa que para nós. Então vamos ficar alertas, atentos, porque Jesus vai voltar e bem-aventurado é aquele ou aquela que quando Jesus vier o achar fiel, firme, temente a Deus e guardando a sua palavra, se desviando do mal e esperando a sua volta. Muita gente já não espera mais. Não é que não acreditam. Eles até acreditam que Jesus virá. Eles só estão desanimados, achando que está demorando muito. Mas qualquer dia desse, a trombeta vai tocar, Jesus descerá do céu e nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe, se inscreve no canal e vamos